Muito bem, amados. Eu quero prosseguir com esses dois temas. Eu quero que você, meu amigo, quem sabe você frequenta a sua igreja, quem sabe você frequenta o seu templo, quem sabe você também não tem igreja. Eu não sei. O que eu sei é que o tema hoje está mostrando realidades diferentes. O selo de Deus ou a marca da besta. Né? O que nós devemos hoje ter na nossa mente, no nosso entendimento, selado com o selo de Deus, lembra-se que o selo, quando você sela uma correspondência, aquele selo é para proteger o conteúdo, desde os primórdios, lá do passado, quando aqueles reis tiravam o anel do seu dedo, e eles selavam, outros eram no barro. Naquele tempo não tinha muito a escrita, então colocava aqueles escritos em peles de animais, colocava uma cinta sobre eles e vinha com barro, né? Colocava em cima o barro mole e vinha com o anel do rei e colocava sobre o barro. Aquele anel do rei ali, aquele selo no barro ali, não poderia ser violado. Era para proteção do conteúdo. Hoje, nos tempos modernos hoje, você escreve uma correspondência e você coloca no correio e você vai lá e sela com o selo, né? E você selando, você colou aquilo ali, é proteção do conteúdo. Então, o selo de Deus representa a proteção para todos nós das 7 pragas do Apocalipse 16, da marca da besta, das catástrofes que surgirão daqui para o final. O selo de Deus. Se você tiver o selo de Deus, você estará protegido. Lembra-se que este selo de Deus vem junto com ele provas. Você não vai ser selado com o selo de Deus de qualquer maneira não, meu amigo. Como Deus separou o seu povo, né, e no deserto e foi ficando até que Deus ele quer um povo puro, santo. Então esse povo terá que passar por provas para serem aprovados. Tá? E aí, no meio dessas provas, você vai sendo selado. Por quê? Porque vem uma prova daqui, vem uma prova dali, vem uma adversidade daqui, você continua firme em Jesus. Certo? Então, muitos são chamados, mas poucos escolhidos, por causa disso aí. Tá? E a marca da besta, ela faz parte de um sistema na Terra, onde a pessoa recebe essa marca automaticamente. Tá? Então, quando perceber que tem essa marca, pelas escrituras, eu percebi que poderia tirar enquanto estiver vivo. Agora, se morreu com ela, a Bíblia diz aqui nas escrituras que morreu perdido. Tá, meu amado? Então, muitas pessoas talvez não ficaram sabendo, mas não é porque não ficaram sabendo que serão salvas. A Bíblia diz que não serão salvas. Quem sou eu para dizer que serão salvas? Eu não posso falar isso. Às vezes são pessoas boas que morreram com essa marca e a Bíblia está dizendo aqui que não serão salvas, porque depois que morre não pode mudar mais nada. Então, se não conheceu, se não teve conhecimento, Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas enquanto a pessoa está vivo. Se a pessoa viveu na ignorância 60 anos, 70 anos e morre, você acha que Deus vai perdoar a pessoa que viveu 60 anos na ignorância? Ele teve 60 anos para verificar as coisas e fazer o que é certo. Aqui a Bíblia é para isso. Por isso é que eu digo para você, enquanto está vivo, tem esperança. Agora, se morre com essa marca, segundo as Escrituras, aqui está perdido. Apocalipse 13, verso 8 e Apocalipse 14, do 9 a 11. Confira você mesmo se não é assim, como está dizendo a Bíblia. Agora aqui, eu quero falar justamente sobre o selo, esse selo de Deus. Olha o desejo de Deus. Abra a Bíblia, a palavra de Deus aí em Apocalipse,
no capítulo 7. Eu quero ler com você, meu amigo. Pega a sua Bíblia, porque eu sou apenas um transmissor dessa mensagem aqui, através das Escrituras. Né? Mas a autoridade não está em mim, a autoridade está na palavra de Deus. Tá? É aqui que o Espírito vem e trabalha nela para me fazer transmitir o que está escrito aqui. Olha o que diz aqui, ó. Os que servem a Deus serão preservados. Você tem a sua Bíblia falando isso aí? Essa Bíblia aqui é uma Bíblia, a Bíblia de Jerusalém. Ela é uma Bíblia católica, essa Bíblia aqui, ó. Por quê? Eu tenho outras Bíblias, mas esta Bíblia aqui, ela me traz mais conteúdos, mais precisos. Essa Bíblia aqui, ó. Ela tem mais do que tem nessas outras Bíblias convencionais, ela tem mais conteúdos aqui importantíssimos, que nos enriquece o conhecimento. Olha o que diz aqui, ó. Os que servem a Deus serão preservados. Tá, meu amado? Deixa eu encostar um pouquinho. Vem aqui comigo, aqui, para a Bíblia. Para a Bíblia. Não é para mim, não. É para a Bíblia. Aqui, ó. Apocalipse, no capítulo 7, verso 1. Olha o que diz aqui. Depois disso, vi 4 anjos. Né? Na Bíblia, está falando que anjos, na Bíblia, são mensageiros. Diz aqui, ó. Postados nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos, tá, da terra, para que o vento não soprasse sobre a terra, sobre o mar ou sobre alguma árvore. Aqui está mostrando, aqui é um simbolismo representando uma realidade. Ventos, ninguém pode segurar ventos. Você sabe que não pode. Mas ventos aqui representa catástrofe, destruição, né? Nações que se levantam. Então aqui está dizendo a Bíblia que 4 anjos, né, estão nos 4 pontos cardeais da terra. Se a terra é redonda, ela não tem 4 cantos, mas ela tem 4 pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. Então, está mostrando que Deus está contendo as guerras, as catástrofes, as destruições, para que os filhos de Deus sejam preservados, porque eles têm uma missão na terra, de ensinar a verdade. E Deus, ele usa seres humanos para executar o seu projeto na terra. Né? Veja só aqui. Então aqui, para que esses ventos não soprassem e não fizessem danos, né? Não fizessem danos, né, ao mar, né? Está dizendo aqui, ó, para que não fizesse dano ao mar, à terra e nem a árvores. Árvores representam pessoas, mar também representa nações, multidões e línguas. Apocalipse 17, verso 15. E terra representa o planeta. Então, Deus tem o maior desejo de proteger o planeta. Né? Então, Deus, por causa dos seres humanos, porque aqui ele tem um povo, em meio a tudo isso, ele tem um povo aqui que precisa ser retirado daqui do meio dessas multidões. Esse povo é o povo remanescente, certo? A característica do povo de Deus, o remanescente, é que guardam os mandamentos de Deus e se mantêm fiéis a Jesus, né? Ou dão o testemunho, ou sustentam o testemunho de Jesus. Então, quando você vê alguém guardar os mandamentos de Deus, mas quando fala no batismo em nome de Jesus, a pessoa rejeita, não é remanescente. Está no caminho de se tornar um remanescente, porque já guardam os mandamentos de Deus, mas ainda não é um remanescente. Terá que passar pelas provas, abandonar os erros e manter-se fiel a Jesus. E para se manter fiel a Jesus, não é só de palavras, porque Colossenses 3,17 diz assim, ó, tudo o que fizer por palavras ou por obras, fazei tudo em nome de Jesus. Então, quando você fala no batismo, requer essas 2 coisas. Palavras, aquele que vai batizar, ele fala as palavras. Mas quando ele mergulha você na água, ele fala as palavras, e ali são palavras e
obras, ações, tá? A decisão que você tomou te levou ao batismo e as palavras e as obras juntas, tá? Então, o que é que acontece? Quando alguém diz que ama Jesus, mas quando chega no batismo em nome dele, que Deus enviou, diz não, aí não está certo. Aí não está certo, entendeu? Se batizam você em outra coisa, dizendo que é Jesus, não. Jesus é o Filho de Deus. Ele não é o Deus eterno, o Pai. O Pai é o Pai dele. Disse, eu tenho um Pai. Isso não pode ser violado. Tá, meu amado? Então, eu quero que você entenda que eu estou dando umas pinceladas assim, que é para você entender a abrangência do assunto. Então, aqui está falando. É sobre o mar, sobre árvore alguma, tá? Vi também outro anjo que subia do Oriente com o selo do Deus vivo. Tá vendo? Um anjo que sobe do lado do Oriente com o selo do Deus vivo. Olha aqui. Ele gritou em alta voz aos 4 anjos que haviam sido encarregados de fazer mal à terra e ao mar. Não danifique, ou não danifiqueis a terra, o mar e as árvores, até que tenhamos marcado a fronte dos servos do nosso Deus. E aqui está falando aqui, ouvi o número dos que tinham sido marcados na fronte, 144 mil, de todas as tribos, dos filhos de Israel. E aqui está falando 12 mil de cada tribo. Então está falando esse selamento. É depois que a pessoa foi provado, então no final será aprovado. Será aprovado. Né? Eu acredito que esse selamento acontecerá perfeitamente momentos antes da volta do Senhor Jesus. Por quê? Porque como a Bíblia diz que a noiva está se preparando, o que é que a noiva vai fazer para se preparar? Largando as coisas erradas, que não está de acordo com a palavra de Deus, de lado. E se purificando, se santificando, né? Largando os erros e praticando a verdade. Agora as pessoas se agarram em muitas coisas para não seguir o que está na Bíblia. Quando você apresenta a verdade, a pessoa fica com raiva de você, você tem que entender isso, meu amigo. Que o que vai valer no final é a verdade. Para você ser selado, você tem que se submeter. A palavra de Deus dita por Jesus lá em Mateus capítulo 11, do 28 a 30. Ele diz lá, tomai sobre vós o meu jugo, ou seja, os meus ensinos. Receba os meus ensinos e pratique. Ele diz isso lá. Né? E assim vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Tá, meu amado? Então, você tem uma Bíblia, examine enquanto você está podendo fazer isso. Enquanto você e eu, nós estamos podendo fazer. Eu já tirei todas as provas, do começo até o fim da Bíblia. O que eu estou pregando é somente o que está escrito na palavra de Deus. Que Deus abençoe você, meu amado. E que você encontre essa palavra pura e verdadeira. Ainda que você fique só, tá certo? Mas com ela na mão, praticando a verdade, no final você terá um grande galardão. Que Deus te abençoe, proteja e guie você nos passos certos. Em nome de Jesus, amém.